Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês detalhadamente sobre o nosso desenformador, que agora ele também serve para moreninha, tá? Para você dar o banho de chocolates nas moreninhas, porque a cuba, para você utilizar para banhar as moreninhas, usando os extratores e as formas da Ataforma, precisam ser um pouco maior, e eu vou explicar para você bem certinho. Então, começando, inicialmente, a gente tem um desenformador que você vai utilizar para extrair seus picolés. Eu vou detalhar porque tem pessoas que estão iniciando e não conhecem sobre o equipamento. Aqui dentro vai água, a água precisa cobrir as cavidades do picolé para soltar por igual. O desenformador, ele tem pezinhos ajustáveis, a qual você consegue deixar ele nivelado. Às vezes o chão da sua produção é desnivelado, ele precisa estar nivelado, tá? Para a água poder cobrir aqui, ó, todas as cavidades, para ele soltar os picolés por igual. Aqui tem um controlador de temperatura, a qual você vai deixar em 35 ou 40 graus, tá? Eu gosto de deixar perto do 40, 35, 38, mais ou menos. O que acontece? Ele vai acionar a resistência, vai aquecer a água. Quando ele chegar nessa temperatura, ele vai desligar a luzinha. Quando você começar a retirar os picolés, a água vai esfriando, ele liga de novo e mantém essa água entre 35 e 40 graus. Que também 35 e 40 graus é a temperatura ideal para você dar o banho do chocolate nos esquimos, moreninhas, usar também na sua produção de sorvete de massa esse chocolate. Então, inicialmente está aqui a forma aqui, ó, ela puxa aqui e aqui você vai sacar, ela fica presa aqui, ó, tem duas abinhas, tá? Ela fica presa. Essa forma de 28 cavidades, se a sua forma for de 22 cavidades, a gente faz também. 24 cavidades a gente produz sob medida, mas o padrão industrial, formas de 28 cavidades. Tem clientes que me perguntam, mas eu consigo tirar duas formas de cada vez? Sim, você consegue, porque tem uma abinha aqui e outra aqui, ó, que trava. Então, você pode tanto desenformar desse lado, né, como você pode desenformar desse lado, certo? Então, se você quiser colocar duas aqui e tirar duas, aí esse é o critério, certo? Então, essa é a primeira função. Depois, tem a opção de você ter a cuba no sentido normal, tá? Só vou tirar dois parafusinhos que estão aqui. Ó, a cuba no sentido normal, certo? Que ela trava aqui. E depois você vai conseguir usar ao mesmo tempo que você tem aqui o chocolate. Vou tirar a tampa só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ao mesmo tempo que você desenforma o picolé, você já tem o chocolate aqui. Se você quiser, você já pode mergulhar no chocolate na mesma hora, certo? Isso depende de cada pessoa. Cada um tem um tipo de produção, tem um sistema de produção, tá? Então, o chocolate fica ao mesmo tempo. Ele possui a tampa, então se você não for usar o chocolate, você pode deixar ele tampado, evita de cair água e tal. Você vai trabalhar normalmente, certo? Já na questão da moreninha, olha só o que acontece. A moreninha já não vai dar. Ela vai dar para você desenformar normalmente, só que na hora de dar o banho no chocolate, olha aqui para você ver, ó, ela não entra, você tá vendo? Por quê? A moreninha, ela tem uma abinha a mais aqui no extrator. Olha para você ver a diferença, ó. Os extratores da moreninha e do picolé são do mesmo tamanho, só que a moreninha ela tem uma abinha, ó lá, nas duas laterais. Então, o do picolé, ele entra, ó, tá vendo, ó? Ele entra, mas da moreninha não entra, ó. Da moreninha só vai até aqui, entendeu? Então, a gente resolveu fazer um sistema para resolver esse problema das moreninhas, fazendo a cuba invertida, tá? Então agora eu vou pegar a cuba maior. Essa daqui é uma cuba maior que você vai colocar dentro do desenformador ao contrário, ó. Então cabe até duas cubas.
Dos dois sentidos, dá para você derreter ao mesmo tempo 2 cubas de chocolate, se você quiser. Então aqui você coloca a cuba invertida, só que observe que você não consegue desenformar, porque essa cuba é maior e ela está colocada ao contrário, certo? Então como é que você tem que fazer? Você vai derreter o chocolate, vai mexendo, deu ponto na temperatura, mede a temperatura do chocolate com o termômetro laser, temperatura do chocolate está ideal, entre 35 e 38 graus, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar essa cuba para fora e vai colocar em cima de uma mesa. O seu desenformador vai estar livre para você desenformar as suas moreninhas. Então você vai desenformar normalmente, certo? Só que você vai banhar na cuba com chocolate em cima da mesa. Olha para você ver, nessa cuba ela entra, ó, e sobra espaço ainda, ela sobra 2 dedos de espaço, ou seja, ela sobra um dedo de cada lado de folga para você mergulhar as moreninhas no chocolate, ó, ok? Isso daqui possibilita você não precisar ficar repondo muito o chocolate, certo? Então se você coloca o chocolate até aqui, você dá um banho, ele baixa muito pouquinho, dá outro banho, baixa muito pouquinho, dá outro banho. Até quando o chocolate estiver numa altura assim, você ainda consegue usar, porque o extrator ele entra inteiro dentro da cuba, tá? Então, isso daqui é importantíssimo. Eu estou fazendo esse vídeo para poder esclarecer e explicar bem sobre esse detalhe das moreninhas, que tem, assim, muitas pessoas que não produzem ainda, têm um pouco de dificuldade para entender essa questão. Todas as cubas possuem tampas, tá? Você pode ter quantas cubas você quiser. Eu quero ter uma cuba para o chocolate preto, meio amargo. Quero ter uma cuba para o chocolate escuro também, só que ao leite. Quero ter uma cuba para o chocolate branco. Quero ter uma cuba para o chocolate branco com amendoim. Enfim, você pode ter 10 tipos de chocolate. Você pode comprar uma cuba de cada, ela vai ter a tampa bonitinho, vai ficar perfeito. Depois, veja só, além dessas cubas, você tem a opção de comprar os acessórios. A gente tem aqui os acessórios que eu vou apresentar para você agora. Por exemplo, ó, esse daqui é deixa eu pegar o parafusinho aqui. Ó, esse daqui é um escorredor, tá? Vamos supor que você vai produzir hoje o dia inteiro e não vai usar a cuba de moreninha. Então o que você vai fazer? Você vai colocar esse escorredor. Esse escorredor aqui ele tem um parafusinho que vai aqui, muito simples, tá? Você vai colocar ele aqui com uma chavinha Phillips, não tem segredo, ó. É um parafusinho ali e um parafusinho aqui, ó. Colocou com a chavinha Phillips, tá? Apertou. Então você vai tirar a forma daqui, ó, por exemplo. Você vai colocar a forma aqui, puxou, extraiu, ok? Colocou o picolé numa bandeja, mandou para o freezer. A forma você tem que colocar em cima de uma mesa, ou então ficar escorrendo. Aqui não, você já puxa ela para cá, já coloca ela aqui em cima, ela cabe 2 formas aqui, ó, tá? Então você coloca a forma aqui em cima, aí depois tira a outra, coloca a forma aqui em cima. Quando você vai tirar a forma daqui para levar para a mesa, ela já está escorrida. E a água escorre e volta para dentro do desenformador, porque ele é cheio de furinho aqui, tá vendo? Ó? Todo furadinho. Então a água vai escorrer e vai voltar para dentro do desenformador. Então esse é um acessório muito bacana. A gente tem aqui na nossa fábrica, é muito útil, tá? Agora você tem mais um acessório que você pode agregar ao seu desenformador, que também é muito legal. Esse apoio, ó, apoio para o balde de chocolate. Então o que acontece? A gente tem a resistência aqui, ó, ela fica exposta. Se você tem esse apoio, você vai colocar ele aqui dentro, ó, certo? Você pode até deixar esse apoio sempre aqui dentro. Ele não vai te atrapalhar em nada, ele vai proteger a resistência. Vamos supor que uma hora o clima está meio fresco e você comprou o chocolate Esquimo, o balde de chocolate Esquimo, que seja de 12 quilos, que seja de 4 quilos, né? Você abriu o chocolate Esquimo, ele está duro, porque o clima dá uma refrescada, ele endureceu. Geralmente, quando isso acontece, você vai ver que em cima ele está branco,
A gordura está tudo em cima e o chocolate é mais pesado, está embaixo do balde. Se você pegar uma colher ali, tirar e colocar na cuba, então esse chocolate ele vai ficar com bastante gordura. Já o chocolate debaixo do balde vai ficar com pouca gordura. O que você precisa? Precisa derreter ele, esse balde, por completo, entendeu? Então você pode colocar ele aqui em cima dessa base, ó, né, que ela não vai encostar na resistência. O seu balde não vai encostar na resistência. Então você vai colocar ele aqui, vai colocar a temperatura que você quer lá na água. Lembrando que essa água aqui, ela vai até 120 graus. Ah, você está com um pouco de pressa, precisa derreter logo esse chocolate. Coloca lá em 80 graus a água, entendeu? Ela vai ficar super quente e vai derreter rapidinho o chocolate. Ah, mas e o balde de chocolate? Vai derreter? Não. O balde não derrete. O balde que vem o chocolate dentro, ele já é próprio para aguentar a temperatura, tá? Então você pode ficar tranquilo, colocar o balde aqui dentro, tanto de 12 quilos quanto de 4 quilos, não vai derreter. Você vai dar a temperatura, ele vai começar a derreter, daí você vai mexendo. Quando ele está inteiro derretido, aí você pode tirar ele daqui, aí sim você coloca dentro da cuba, certo? E aí, se você tirou a cuba e guardou, no outro dia você vai usar e ela está meio querendo endurecer, já tem o lugar certinho dela, vai colocar, ela vai derreter e você vai trabalhar tranquilamente. Então isso daqui é um outro acessório bem bacana também. Eu falo para vocês com propriedade, porque a gente tem aqui na nossa produção e é muito útil, tá? Então basicamente é isso. A gente tem os desenformadores na voltagem 110/220, lembrando que o 220 é o mais vendido. Também, uma coisa que eu ia esquecendo e é importante, aqui no fundo do desenformador, ó, ele tem um registro, ó, ele tem um dreno, tá? Então você pode ver que o fundo é vincado, tudo direcionando para o centro. Aqui no centro, embaixo, ele tem um registro. Você vai abrir o registro para você poder esgotar a água, tá? Olha lá para você ver embaixo, tem um registro, certo? Então, quando você for trocar água, aí fica muito fácil. Até se você tiver a opção de colocar uma mangueira ali embaixo e puxar a mangueira para um ralo, ou puxar a mangueira para um lugar externo que essa água pode ser direcionada, melhor ainda, porque daí você vai abrir ali, a água já vai embora, você fechou, você pode limpar ele, né, com um pano, dar um talento nele e aí você já alimenta com água de novo. Tudo é facilidade e praticidade. Bom, acredito que eu falei bastante, mas falei tudo que precisava. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chama no WhatsApp 44988290101. Visite o nosso site também, www.deniscampos.com.br. O que vocês precisarem, conte comigo, me chama lá no WhatsApp. Fica com Deus, até mais.